Tem coisa que o povo não entende. Quando você compara, por exemplo, os aposentados do setor público para o privado, a diferença é que é de 11 para 1. E o cara do setor privado não entende. Por que é isso? Os privilégios que têm os poderes executivo, legislativo e judiciário, não é? Esses privilégios que envolvem os poderes, não é? A reforma tem esse problema. E como é que a sua base está enfrentando, presidente, isso que eu não consigo entender, as corporações de funcionários e os seus próprios interesses? Essa diferença de 11 para 1, o cidadão que está em casa vai assim, pô, por que o setor público, o cara tem lá um aposentado que representa muito mais gasto, e não é muito mais gasto, é de 11 para 1 a proporção. Como é que o senhor poderia explicar isso para o povo? O povo não entende hoje, mas vai entender ali na frente, porque vai exatamente ao encontro daquilo que você disse. Mas se entender hoje, presidente, se o senhor puder explicar de uma forma coloquial, facilita, inclusive para quem vai votar a reforma da Previdência, porque o medo que hoje o cidadão tem de votar a reforma da Previdência é que ele perca o apoio popular, não vai ser eleito lá na frente. Então é importante o senhor explicar esse detalhe. Deixa eu explicar, enfim, tentar explicar. Se eu não entender, eu pergunto de novo. Claro, por favor. Você veja o seguinte, a primeira coisa que há de ser dita é o seguinte, estabelece-se um teto, uma idade mínima para a aposentadoria, 65 anos para o homem, 62 anos para a mulher. Mas sabe quando isso, Datena? Daqui a 20 anos, porque nós estamos fazendo uma transição suave, ou seja, nos dias atuais, a pessoa se aposenta, homem com 55 anos e mulher com 53 anos, desde que tenha contribuído durante 25 anos para a Previdência Social. Então, eu estou dizendo isso para desmentir uma coisa que se alardeia muito, dizendo, você só vai se aposentar com 65 anos. Isso é daqui a 20 anos, portanto, uma transição muito lenta. Em segundo lugar, você equipara os vários sistemas. Você tem razão. Por exemplo, funcionário público se aposenta 5 anos antes do servidor da iniciativa privada. Hoje é no mesmo tempo. O tempo é exatamente o mesmo. Vamos dizer da classe política. O que a classe política vai ganhar é o mesmo valor do INSS. Não há mais diferenciação entre eles. Portanto, nós estamos, e acho, por isso que eu digo, lá para frente, quando se aplicar a reforma previdenciária, o povo vai compreender perfeitamente por que é que se fez. E digo mais, você sabe que quem, na verdade, é curioso isso, quem faz, digamos assim, campanha contra a Previdência Social não são os pobres, Atena, porque 63% do trabalhador da iniciativa privada ganha salário mínimo. Ele se aposenta com o mínimo da aposentadoria, que é o salário mínimo. Então, quem está se mobilizando para isso são aqueles que ganham, você disse, 10, 20, 30 mil. E esses aqui não querem, porque, primeiro, vão se aposentar no mesmo período da iniciativa privada. Segundo, vão ter ganhos equivalentes à Previdência Social geral. É curioso, porque eu vejo muitas vezes, e por isso o nosso deputado, o nosso senador, ele começa a compreender este fato e, portanto, poderá votar, porque vai ter vantagens até na eleição, porque as pessoas vão entender isso. Eu dou até o meu exemplo. Você sabe quando eu fui relator da Previdência, 95, 96, eu tinha sido eleito, Datena, com 71 mil votos. Quando se promulgou a emenda da Previdência, todo mundo viu que não era bicho-papão. Ao contrário até, o que se fez foi adequar o novo sistema às necessidades do país. Sabe o que aconteceu na eleição seguinte? Eu fui eleito com 203 mil votos. Então você vê que não tem relação nenhuma entre você. E relator da Previdência é o sujeito que mais sofre, porque ele é que fez o projeto, adequou o projeto, etc. Não, e agora o senhor não está preocupado com o voto absolutamente, né? Não é esse o seu objetivo, né? Porque eu não pratico, viu, Datena, medidas populistas. A medida populista é aquela que faz um bem hoje e amanhã causa um desastre. Mas eu não entendi bem o aspecto ainda, acho que é bom o senhor explicar, né? É bom, o cara que está vendo a gente em casa, o cidadão comum, né? O povo brasileiro, o que é que o trabalhador brasileiro ganha com as reformas? Essa não é a pergunta que eu não entendi, é a segunda parte da pergunta. E o que é que o povo perde com essas reformas? Não, primeiro, não perde nada. Ou a grande massa popular, de jeito nenhum, não perde. Por exemplo, dizem sempre, se você é aposentado, eu já ouvi isso de pessoas que dizem, minha empregada, ela diz que o pai dela é aposentado e agora vão tirar a aposentadoria dele, vai perder a aposentadoria. Isso é uma falsidade. Não se vai tirar a aposentadoria de ninguém, primeiro. Segundo, quem já completou
o tempo de serviço e ainda não se aposentou, poderá se aposentar sem nenhuma modificação. Terceiro, não vai perder nada na sua pensão, no seu salário. Não é? Então, não há absolutamente nenhuma. Dou um exemplo mais dramático, talvez. Você veja o caso dos trabalhadores rurais. Isso daí deve ter muita gente nos ouvindo que mais ou menos está ligado a essa área. Os trabalhadores rurais que ganham, na verdade, um equivalente a um salário mínimo. Não é? Não vai haver modificação praticamente nenhuma, a não ser um pequeno aumento na idade, na verdade, 3 anos na idade. Os deficientes físicos, não é? Que no primeiro momento, vai tirar dos deficientes, não vai tirar coisa nenhuma dos deficientes físicos. Os idosos que têm direito a um salário mínimo, numa certa idade, né? Volto a esse tema, também não vai perder absolutamente nada. Quem vai perder, Datena, são, volto a dizer, os privilegiados, porque nós vamos fazer uma equiparação entre os que não são privilegiados e os que são privilegiados. Bom, o senhor está tentando apressar a reforma trabalhista no Senado para facilitar o apoio dos deputados à reforma da Previdência, uma coisa clara. Aí me lembra do Renan Calheiros, né, do senador Renan Calheiros. O senhor me disse no programa da rádio, lá da Rádio Bandeirantes, que o Renan é um cidadão que ele vai e volta. Essa semana ele está mais amável do que antes, né? Ele está indo para onde, voltando para onde? O senhor confia no Renan, confia desconfiando? Como é que é essa relação? Eu confio no senador Renan, ele tem uma história política longa, né? E uma história política muito exitosa. De muito êxito, de muitas vitórias, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, ele tem preocupações com o país. Você sabe quando ele fez uma ou outra crítica à reforma trabalhista, à reforma previdenciária, ele trouxe essas preocupações aqui para uma reunião que eu fiz ainda no dia de antes de ontem, com a bancada do PMDB no Senado, são 22 senadores. Ele esteve, expôs as preocupações deles, nós respondemos, até dissemos, olha, uma ou outra coisa nós vamos fazer adequações. Não é? Se forem necessárias, nós faremos ajustamentos, etc. Hoje ele está... Ele está mais próximo do senhor e mais favorável às reformas? Seguramente, seguramente. Com uma ou outra observação. Houve um acordo, alguma coisa assim? Não houve acordo, foi com muita naturalidade, sabe? Ele veio, ele é líder do PMDB no Senado. Então houve o acordo? Digamos, se você quiser chamar isso de acordo, pode chamá-lo, mas não houve um acordo formal. Quer dizer, ele veio, nós discutimos na bancada, todos concordamos que nós devemos votar o mais rapidamente a reforma trabalhista, que só traz benefícios para o trabalhador, que incentiva o emprego, porque nós temos como norte o combate ao desemprego, nós temos como objetivo combater desemprego. Digamos assim, a praga que tomou conta do país é o desemprego, não é? Isso é uma coisa lamentável. E é uma coisa até indigna, viu? Você sabe que um dos princípios da nossa Constituição é a dignidade da pessoa humana. E eu vou contar um fato a você, que talvez alguns que estejam nos ouvindo tenham passado por isso. Você sabe que há tempos atrás eu soube de uma pessoa, tem 2 filhos na escola, né? E ele saía muito cedo para trabalhar. E um dia ele perdeu o emprego e na hora do café os filhos viram que ele estava lá, né? Papai, você não vai trabalhar? Não, é que hoje deu uma desculpa qualquer e ele ficou tão, digamos assim, envergonhado que nos dias seguintes ele saía cedinho, 6 horas da manhã, ficava andando até os filhos irem para a escola para voltar depois. Você veja como o desemprego é uma coisa que torna indigna a pessoa, né? Então, nós estamos trabalhando muito para isso, para fazer cessar o desemprego no país. Agora, não é uma tarefa fácil. Né? A gente pode continuar ou aguenta continuar com 14 milhões de desempregados, um pouquinho mais, vírgula não sei o que representa muita coisa, durante quanto tempo, né, o senhor considera essa possibilidade de chegar em 2018, que é um ano eleitoral, com 14 milhões de desempregados, ou a perspectiva... E veio a seguir uma outra pergunta sobre a recuperação da economia nacional e absorção desses desempregados no mercado de trabalho. Mas até quando o Brasil aguenta 14 milhões de desempregados com um ano eleitoral na sequência? Aí? Não só não aguenta, como nós estamos fazendo o possível para que ele não aguente. Você veja que, na medida que nós estamos tomando essas medidas todas, né? E, aliás, eu dou exemplos concretos. Eu vou dar a você um caso interessante. Nós tínhamos nas contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é dinheiro do trabalhador, não é dinheiro do Estado.
não é? Nós verificamos que tinha 42 ou 43 bilhões de reais nessas contas. O trabalhador, especialmente desempregado, com dívida, com problemas em casa, etc, etc. Eu aqui comigo disse, por que nós não liberamos essas contas inativadas? E você sabe que até o dia de ontem, e agora amanhã, completam-se 3 chamadas para aqueles que estão sacando o fundo de garantia, vai dar mais de 32 bilhões de reais. Você percebeu que aumentaram as vendas no varejo? Sabe por que aumentou? Porque os trabalhadores... Que muita gente nem sabia que tinha. Nem sabia que tinha, você percebe? Vou confessar uma coisa para o senhor, jornalisticamente falando, não seria interessante eu confessar isso ao senhor, porque é melhor o jornalismo, vai lá e aperta o presidente. Eu estou apertando na medida do possível. Mas, por exemplo, a minha nora comprou o primeiro carro dela com isso aí. Está vendo só? Poxa, eu fico feliz. Posso usar esse exemplo? Eu também fico feliz. Pode usar à vontade. Só fique à vontade. Eu andei lendo, acho que foi no site UOL agora de manhã, que eu acordei com sinusite às 3 horas da manhã, que o governo está exigindo que os partidos da base fechem questão em torno da reforma da Previdência, né? O PSD, o DEM, o PP, o PR. E o PSDB, que também é importante, sente que há um racha grande no partido. A conta do governo até agora, para os 308, fecha enquanto, mesmo com o PMDB e os partidos da base aliada, parece que a conta não dá nos 308. E qual é, para plenário, a garantia que o senhor tem de votos? Uns 320, por aí? Você sabe que nessas questões... O senhor está radicalizando com isso? Não, eu estou... Sabe que é um movimento natural esse do fechamento de questão? Porque as pessoas interessadas no país, e são muitos, né? Deputados, senadores, né? Eles querem que essas reformas sejam aprovadas. Então, com muita naturalidade, os partidos estão conversando entre si, e naturalmente conversam comigo, para dizer, olha, é melhor fechar a questão, porque muitas vezes um ou outro deputado não tem justificativa para votar, e diferentemente até, se o partido fechar a questão, ele tem que acompanhar, ele acompanha o partido. Então, é um movimento muito natural que está havendo. Eu não tenho ainda os números, porque também aqui, com toda a franqueza, vai para o plenário quando nós contarmos os votos, né? Partido por partido, são necessários 308 votos. Pelo que eu li, faltariam 73 com o PMDB, a base partidária. Nós chegaremos lá, viu? Chegaremos com toda a tranquilidade. Você vê no teto dos gastos... Posso interromper? Por favor. Mas a que custo vem isso? Porque tem barganhas políticas que chegam à chantagem, né? Chegam a beirar a chantagem. Isso faz parte do jogo político. É complicado. O senhor pretende ceder a quase chantagem ou pode recuar em algum aspecto disso? Não, mas você sabe que não é chantagem. Não é chantagem, não, Datena. O que acontece é o seguinte, quando você chega no governo, você tem uma base de apoio. Essa base de apoio é a que governa com você. Então, muitas vezes, há indicações. Convenhamos, eu, presidente da República, não posso imaginar que tenho na cabeça, digamos assim, sei lá, 1.800 nomes para prover todos os cargos da administração pública, né? Então, vem indicações. Você faz uma apuração do nome indicado, uma investigação sobre o nome indicado e acaba nomeando aquele que é indicado pelo deputado, pelo senador. E é natural, porque quem está no governo, apoia o governo, participa do governo, não é? Claro, é óbvio. Então, não há exatamente chantagem. O que há é uma participação daqueles do Legislativo que ajudam a governar. Simplesmente isso. O senhor tem plena confiança que as reformas passam? Eu tenho, com toda franqueza. Você vê, mas, olha aqui, nós já fizemos do teto dos gastos. Teto do gasto significa cortar na própria carne. Porque, para mim, Datena, seria muito confortável chegar aqui, 2 anos e 8 meses de governo, gastar à vontade e deixar o Brasil para o próximo presidente e deixá-lo à deriva. Quer dizer, deixá-lo sem um ajuste de contas, né? Para mim seria muito confortável. E você disse bem, eu estou tendo, com a devida permissão, eu estou tendo coragem de fazer essas reformas que você vê, gera protesto, gera contestação, mas nós ainda não tive até hoje, completando 1 ano amanhã, eu não tive nenhuma derrota, o governo não teve nenhuma derrota no Congresso Nacional. Ou seja, nós conseguimos instituir um diálogo muito produtivo entre o Executivo e o Legislativo. Então, eu tenho certeza que também na Previdência, que é para o bem de todos, nós vamos ganhar aprovação. Olha, tem uma pergunta que estava lá no fim, mas acho que é legal fazer agora em cima da sua colocação, não é? No final do governo, o senhor pretende chegar como?
como alguém que modernizou o país, como alguém que conseguiu pegar a legislação trabalhista, que é de 1943, e adequá-la aos tempos atuais. Como alguém que conseguiu equilibrar as contas públicas na Previdência Social, garantindo os programas sociais, garantindo emprego para os jovens. É isso que eu quero ser lembrado, não é? Porque eu falava há pouco a você que eu até faço uma distinção, viu, Datena, entre as medidas populistas e as medidas populares. As populistas são aquelas que eu pratico o gesto hoje, sou aplaudido amanhã e deixo um prejuízo enorme depois de amanhã, que foi o hábito de muitos governos anteriores. A medida popular é aquela que exige reconhecimento. Eu acho que eu estou tomando medidas populares. O reconhecimento virá no futuro. Olha, como é que o senhor faz um balanço da Operação Lava Jato, desses 3 anos de operações, investigações e tal? E se o senhor não tem preocupação que alguns ministros seus estão incluídos na Operação Lava Jato? Eu vejo positivamente, viu, Datena? Você sabe que não há preocupação nenhuma em relação à ação da Lava Jato. O que se deu foi uma grande repercussão, né? Uma coisa com a maior naturalidade. No Brasil sempre houve, e tem que haver, investigação, processo, no processo defesa, acusação, defesa e, ao final, sentença judicial. Isso está acontecendo agora. Aliás, eu sou da área jurídica, né? Eu vejo com maior naturalidade. Acho que há, muitas vezes, uma exacerbação, uma movimentação, assim, muito barulhenta, digamos assim, em torno da Lava Jato, quando as pessoas devem encarar com muita naturalidade. Quem for acusado vai se defender e vai postular. Não há aquela conspiração para acabar com a Lava Jato? O senhor acha que isso não há? Se você me disser que há preocupação, pode ser, mas conspiração não há. A Lava Jato teve início, vai ter meio e vai ter fim. Quem é que segura a Lava Jato? De vez em quando me perguntam, mas o senhor vai fazer alguma interferência na Lava Jato? Eu digo que você nunca leu a Constituição, que diz que executivo seria executa, ditadura aí, não é? Executivo executa, legislativo legisla e judiciário julga. Bom, e como um político muito experiente como o senhor, como é que o senhor está avaliando o atual quadro eleitoral? Não é? O presidente Lula, com Curitiba e tudo, ele aparece em primeiro lugar em todas as pesquisas, mas tem o maior índice de rejeição. Isso em política, normalmente, dificilmente seria eleito, porque o segundo turno costuma cobrar essa conta da rejeição. Até quem passar para o segundo turno, com quem tem um índice de rejeição tão grande, tem uma chance de ser eleito. E tem novos quadros eleitorais. Alguns quadros que estão aí, antigos quadros políticos, estão desgastados por denúncias, ou verdadeiras ou não, são investigadas, mas tem nomes novos surgindo aí, e dentro desses nomes novos da política nacional, o senhor vê alguém capaz de realmente chegar ao cargo que o senhor está hoje? Qual é a dificuldade que há nisso? Por exemplo, eu vi uma entrevista do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que, aliás, eu acho que ele foi bem injusto com o senhor quando ele disse que o seu governo era uma pinguela. E parece que ele voltou um pouco atrás agora, porque ele já está elevando o seu governo a uma condição de ponte, que é parecido com o seu slogan, né? De pinguela, o Fernando Henrique botou. Mas o Fernando Henrique, ele disse que, olha, os quadros novos são o Dória e o Luciano Huck. Eu não entendi bem por que ele colocou o nome do Luciano Huck aí. Mas, na sua ótica, como é que o senhor analisa a situação dos quadros eleitorais para as eleições que estão aí batendo as portas? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que o ex-presidente Fernando Henrique, quando falou em pinguela, ele quis significar uma travessia muito difícil. E é verdade o que ele disse, não é fácil. E ele falou em pinguela porque nós, viu, Datena, nós lançamos a pinguela é aquela pontinha que tem no interior e tal, que não é ponte, mas serve para passar. Você sabe que eu sou do interior? Sei. E tinha muita pinguela quando era menino, né? E a gente atravessava a pinguela e chegava vitorioso lá na frente. É verdade. Então eu tenho certeza, eu sempre tenho isso na cabeça, um dia eu vou atravessar a pinguela e vou ser, naturalmente, reconhecido. Então, fala-se em pinguela, né? Porque a situação é difícil, ele quis significar isso, mas ele é um grande colaborador nosso, incentivador do nosso governo. E quando você diz que se modificou, não é que se modificou, ele disse, olha, o Temer está resistindo, o Temer está continuando, está fazendo, é importante para o país, etc, etc, etc. Então, eu vejo com muita naturalidade esta expressão pinguela, interessante, e quando passar, eu vou dizer, passei a pinguela, que não é fácil, não é? Primeiro ponto. Segundo ponto é que as candidaturas, tudo é muito cedo ainda,
Nós estamos há um ano, olha, os escolhidos serão escolhidos em junho, julho do ano que vem. Nós estamos em começo de maio ainda, né? Então, é muito cedo para prever o que vai acontecer. Essas coisas, às vezes, na minha experiência política, isso se revela a todo momento, as coisas acontecem, às vezes, no último mês ou no último dia. Então, hoje é difícil prever o que vai acontecer, tanto que as pesquisas de hoje não valem para daqui a um ano. O processo do TSE, da chapa Dilma Temer, o senhor é um homem de leis, né? O senhor confia na tese da separação de contas do presidente e vice-presidente? O senhor teme alguma coisa a respeito disso ou não? Não, não temo nada. Você sabe que, em primeiro lugar, você disse bem, eu sou homem das leis, né? Então, a primeira lei que obedeço é a lei da divisão dos poderes. Se o judiciário um dia decidir que tem que caçar chapa, caçar todo mundo, muito bem. É claro que, você sabe, no judiciário há recursos e mais recursos. Então, eu não sei quais os recursos que virão. Primeiro, eu não sei qual será a decisão. E também não me preocupo com isso, porque se eu ficar preocupado com isso, eu volto àquela afirmação anterior, vamos parar o Brasil. Eu não paro o Brasil. Enquanto for presidente da República, eu vou tocando barco aqui, né? E vou produzindo. Pergunta curta e grossa, presidente. Se não passa a reforma da Previdência, o que acontece com o Brasil? Não é bom para o Brasil. Agora, não é um desastre definitivo, porque nós teremos outros meios. Por exemplo, você veja que o Brasil acaba se não passar a reforma da Previdência, não é verdadeira. Não, não é verdadeira. Então, com a devida licença, é um absurdo, porque você vai ter muitas dificuldades, não tenha dúvida disso. Você veja o seguinte, eu cheguei aqui sob o signo da CPMF, lembra-se disso? Para instituir a CPMF, passou um ano, nós não falamos imposto. Sabe por que não falamos imposto? Porque nós estamos fazendo as reformas. Agora, se não passar, você vai me perguntar, será que vai ser preciso criar um imposto? Eu não sei, mas de repente se faz necessário. Mas o Brasil não vai parar por causa disso. Evidentemente, quando eu falo na reformulação da Previdência, é para, digamos, resolver as contas públicas de agora e do futuro, para garantir a aposentadoria, para garantir os programas sociais que eu acabei de mencionar, isso é fundamental. Agora, não para o país, não. Como foi reavaliado já pelo senhor, né, o déficit que é projetado seria de 800 bilhões, hoje estaria em quanto? Com essas modificações? 600. 600, 580, 600 bilhões. E aí eu faço uma pergunta. É melhor você ter uma reforma da Previdência agora para reduzir o déficit em 600 bilhões ou é melhor não fazer nada e ter um déficit de mais 600 bilhões? Há possibilidade de mais recuos com mais garantias trabalhistas e previdenciárias com as reformas, além desse limite, além desse número aí? Olha, nós chegamos, na verdade, num ponto ideal. Mas qualquer modificação agora não será bem recebida. Agora, eu sou, mais uma vez, muito obediente àquilo que o Congresso fizer. Você sabe que uma emenda à Constituição não depende nem da minha sanção ou veto. Quem vai promulgar é o Congresso Nacional. Eu confio muito no que o Congresso está fazendo, eu confio na ciência e consciência que o Congresso tem de que as negociações todas já foram feitas. Olha, vou dizer a você, o relator percorreu todas as bancadas partidárias, recolheu todas as observações e até esteve comigo. Eu disse, olha, Arthur Maia, que é um belíssimo relator, e o Marum, que foi presidente, eu disse, vocês negociem o que seja necessário. Apenas mantenham enfim, o corte fundamental, que é a história da idade, né, ao longo do tempo. O senhor articula que a reforma trabalhista seja aprovada no Senado, como veio da Câmara. O senhor pode aceitar algumas mudanças numa medida provisória? Significa mais garantias ao trabalhador? Olha, o senhor é flexível em relação a isso? Mais garantias não, viu, Datena? Porque você sabe que a reforma trabalhista não retira nenhum direito, nem poderia tirar, porque ela é feita por lei e os direitos do trabalhador não estão na lei, estão na Constituição. E você sabe que a Constituição está aqui, a lei está aqui. Então, o que estiver aqui na lei não pode anular o que está na Constituição. Então, não tem modificação nenhuma. Agora, uma ou outra coisa, não sei, não me chegou nada ainda, mas se chegar alguma coisa, eu posso eventualmente editar uma medida provisória para
patrocinar, digamos assim, a reforma trabalhista. Na entrevista que o senhor concedeu para mim na Rádio Bandeirantes, o senhor citou uma notícia nova e que, quero crer, tem ajudado, inclusive, para que se evoluísse em termos das reformas, que foram aqueles 5 pontos que o senhor disse: olha, acabei de autorizar o relator do que o senhor não considerava um recuo, mas anunciou naquele programa de rádio. Hoje tem alguma novidade que o senhor pode divulgar à nação e que possa, de uma forma definitiva, também ajudar essas reformas ou não? Olha, eu acho que depois que eu falei contigo no seu programa, eu acho que houve uma modificação no tocante à mulher trabalhadora rural. Nós diminuímos a idade para a mulher trabalhadora rural. Eu chamei a atenção do senhor sobre isso, lembra? Foi, você me chamou, exatamente. Foi. Aliás, eu até prestei atenção nisso. E quando novamente o Arthur Maia veio me procurar, eu tratei desse assunto, aliás, é verdade, mobilizado precisamente pela sua fala, né? Mas foi a única modificação. O resto foi aquilo que eu comentei com você no programa. Pode haver outras? Para o trabalhador que está em casa, falar assim: olha, vamos ter notícia boa aí, pode haver? Não, mas a notícia já é boa para o trabalhador. Mas nenhuma melhor. Mas não tem mais jeito agora, viu? Daqui para frente não tem mais jeito de concessão nenhuma. Eu volto a dizer a você, a Câmara e o Senado que vão decidir isso. Mas, na verdade, tudo que está sendo feito é em benefício dos mais pobres, não é? Então, o que pode haver é uma preocupação de quem ganha muito, dizer, bom, quem sabe eu consigo mais alguma coisa. Mas para os pobres, não.